Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam mais uma vez bem-vindos a esta casa de oração, de assistência e de graça. Vamos, como de praxe, fazer nossa prece inicial. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos, respirar calma e profundamente, sentindo a presença do Cristo Mestre, de Maria, Mãe Santíssima, e de Francisco de Assis. Sentindo a presença do seu anjo guardião, Espíritos protetores. Ó Deus de amor, misericórdia e graça, te damos, Senhor, por mais esse dia, de vida, de saúde, de paz, de harmonia. Obrigado, Senhor, pela família, o estudo, o trabalho e o emprego. Obrigado, Senhor. Rogamos a assistência dos amparadores espirituais, médicos, enfermeiros, índios, caboclos, pretos velhos, franciscanos, servos de Maria. Não importa a bandeira, são todos ceareiros do Cristo Jesus. Agradecemos a presença dos irmãos aqui encarnados e também dos desencarnados que vieram na noite de hoje ouvir da palestra, pegar um pouco de aprendizado. Que os instrutores possam instruir e incluir o nosso irmão Josias em sua explanação. E certo que somos assistidos e amparados, é que damos graças a Deus e pedimos permissão para iniciar o trabalho de hoje. Passa a palavra ao José. Você vai querer painel, tá? Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Mãe Maria de Nazaré abençoe nossas mentes, nossos corações, para que possamos a cada dia, a cada momento, trabalhar este Evangelho que Jesus nos ensina 24 horas. Hoje pedimos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aqui dela nós vamos conversar sobre a sua vida. Vida esta que não é todo espírito, nenhum espírito veio à Terra para trazer tanta sabedoria e tanto amor como Maria de Nazaré trouxe para todos nós. Em primeiro lugar, queremos falar esta vinda de Maria causou para multidões de sacerdotes naquele tempo, há 1000 anos antes de Cristo. Já o mundo passava por momentos difíceis, uma forte ignorância, a violência era jogada de uma força tão grande que corria sangue nas sarjetas. E Deus, com a sua infinita bondade, olhando para nós aqui na terra, que somos milenares, muitas vezes, estamos aqui em busca de conhecimento. E este Deus Todo-Poderoso precisava mandar o seu Filho amado aqui na terra. E este Filho amado viria através de uma mulher. Mulher esta que seria uma virgem. Assim, no plano espiritual, Deus Todo-Poderoso escolhe o espírito
iluminadíssimo, que lá no plano espiritual era chamado Sophia, e no grego deusa da sabedoria. Esta Sophia começa a receber ordens do Pai. E quando ela começa a receber ordem do Pai, chega junto a ela tantos e tantos profetas iluminados, como Isaías, um deles. E esses profetas iluminados chegam com uma equipe preparada, ceareiro do bem, que até o nosso irmão agora há pouco falou. Ceareiro do bem, juntaram-se as forças, junto com Sophia, Isaías, e começaram a trabalhar. A história é muito longa, pois o livro de Milanês, recebida por Rubens Maia, nos traz 488 páginas. Essas 488 páginas, para ser trazido numa hora, precisa um grande resumo para não fugir o tempo de 60 minutos. Assim, começa o trabalho no plano espiritual. Com muita luta, Sophia, junto com Isaías, começaram a ver tanta dor, tanto sofrimento, tanta necessidade de uma luz aqui na terra. Pois, como falamos agora há pouco, esse sofrimento, essas dores, era um mar comparado às águas. Era demais. Só que Maria começou a trabalhar com Isaías, encontrando pelotões de espíritos trevosos, que não queria de maneira alguma a vinda deste Salvador, porque aquelas sinagogas, aqueles sacerdotes, os sumos sacerdotes, os príncipes, não queriam perder o manto, e para que perdesse o manto, teria que chegasse alguém para reformar, para trazer luz. Assim, com muita luta, Sophia com Isaías, depois de um trabalho forte, conseguiram a fazer uma limpeza. E assim Sophia, quando enxergou o teu local já limpo, foi necessário aparecer ali alguém para ela iniciar o seu trabalho. Mas quem era este alguém? Era um casal chamada Ana e Eli. Ela teria que fazer uma visita, como sabemos, o espírito, quando vai reencarnar, primeiro visita o casal assoldado. Só que ali, em Nazaré, tinha este casal que, às escondidas, era um espírito iluminado que ninguém, um casal de espíritos iluminados, que ninguém ainda tinha visto. Ninguém sentia a personalidade, o caráter daquela família. Assim, logo, a espiritualidade amiga e bondosa foi a Ana e Eli, numa noite, trazer a belíssima notícia. Naquela noite, Ana e Eli ficaram emocionados. Como podemos receber a mãe de Jesus? Quem somos nós? Mas a espiritualidade sabe trabalhar.
e foi trabalhado com muito amor e carinho. Essa espiritualidade, ela chegou de uma forma tão gostosa, mas tão gostosa. E assim, Ana e Eli sentiu-se grávida. Aquela gravidez veio de uma forma quase espontânea. Mas veja que Ana encontra-se com um sacerdote iluminado, pois neste tempo tinha sacerdotes loucos pelo mundo, mas também tinha sacerdotes iluminados. E Azedom Moá era um dos sacerdotes iluminados. Encontra-se com Ana e passa para Ana o mesmo que Ana tinha sonhado. Que coisa gostosa ali encontra-se. E assim, no linda noite, aparece a espiritualidade a dizer a Ana que tinha chegado a hora. E assim nasce Maria, que aqui na terra recebe o nome de Maria, como Sofia, mas recebe o nome de Maria. Ao receber o nome de Maria, aquela Maria que seria a Virgem Maria, Nossa Senhora, que iria receber o Salvador, o Cristo amado Jesus. Assim, Ana ficou naquela alegria e logo teve o seu ventre esta Maria, linda. Linda não somente o físico, muito mais bonito o espírito, pela sua moral, pelo seu caráter. Aquela menina já começa a desenvolver ali em casa os trabalhos com a mãe, com o papai, na maior harmonia. E ali começou uma família a ser vista por multidões. E esta família, sendo vista por multidões, começa a correr a notícia pelo mundo afora. E esta notícia começa a correr até que Maria, com a sua sabedoria, chega aos 7 anos. Mas aos 7 anos, Maria começa a trazer invejas e mais invejas. Invejas tremendas. E nós sabemos, quando estamos liderando, não somente um trabalho físico, mas liderando um trabalho espiritual, até mesmo no plano espiritual, a inveja é forte para não deixar aquele que tem bons pensamentos, sentimentos e atitudes trabalharem. E assim, Maria recebe um dia a visita. Onde é que está o relógio, minha gente? Está um pouco distante. 7h15. Aqui eu estou com o celular aqui, né? Quilometragem. Pronto, 7h15. Então aí que a gente vê que Maria, com a sua sabedoria, é visitada. A casa de Eli se tornou-se um palco de visita. E aquelas visitas eram tão fortes. Quando chega aos ouvidos das sinagogas, daqueles príncipes, dono do poder no momento, não queriam de maneira alguma. E assim, primeiro foram mandaram a Zedomoá, aquele
sacerdote nominado, com mais 2, fazer uma visita. E lá formaram multidão de perguntas a Maria. Mas todas as perguntas que faziam a Maria, Maria respondia. Ainda acima da pergunta que eles faziam, trazendo lições de amor, lições de respeito, lições de dignidade, lições de trabalho, lições de reforma íntima. E essas lições de reforma íntima chegaram ao ponto de deixar esses sacerdotes invejosos, ciumentos, quase loucos, precisando alguém. Se fosse agora, precisava um médico chegar e trazer uns 4 diazepam. Uns 4 ou 5 diazepam de 100 miligramas para não deixar os pobres quebrarem tudo de raiva. Era uma loucura de inveja. Assim, volto para as sinagogas contando o tempo que conseguiram lá com Maria e disseram tudo. Um deles chegaram a dizer para os outros que aquela menina tinha certeza absoluta que aquela menina seria a mãe de Jesus, o Salvador. Aí também enlouqueceu mais gente. Aí a raiva, a história conta que a raiva foi grande, foi enorme. Então essa raiva cresceu e combinaram. Agora vamos uma equipe preparados com 1001 perguntas, com toda a sabedoria, ver se essa menina que não estudou nada, nós estudamos as maiores escolas, por que a menina chega a nos afrontar? E um deles começava a rigir os dentes de raiva, que não queriam perder o mando, como ainda hoje se vê. Multidões de políticos brigando, sem querer perder o mando. O mando, a briga pelo mando. A política desse tempo era pior ainda do que hoje. Era muito pior. E assim, o que acontece? Chegaram lá, essas 1000 perguntas que jogaram. Maria não faltava uma sequer para que não respondesse ainda melhor do que eles sabiam. E assim demorou um grande tempo. Ali tantas perguntas. Quando viram que não vestiam Maria, convidaram Maria. Porque lá na sinagoga tinha um templo, o templo das virgens, era a escola das virgens. E colocaria Maria lá na escola das virgens, porque colocando Maria na escola das virgens, eles iam fazer um preparo para que botasse a Maria debaixo do pé deles. Assim convidaram. Foram onde os pais de Maria, Eli e Ana, pode ir, foi. Só chegando lá, encontraram, naquela escola, 2 meninas, Eliselva Então, a outra eu não me lembro, porque a história é grande. Então, Eliselva era a quem dirigia. E assim, naquela escola, Maria ficaria internada e começa a fazer as diretoras daquela escola, fazendo 1001 pergunta, como deveria fazer naquela escola. E Maria, com a sua mente
seus pensamentos, sentimentos e atitudes elevadas, vendo ali naquela escola tudo errado. A ganância pelo poder era tão grande e Maria começou a mostrar ali todos os defeitos que estavam ocorrendo, todos os males que estavam ocorrendo ali naquele local. E esses males eram tão fortes, mas eram fortes de uma tal forma que até Maria ficava espantada. Como pode? Que mundo é este? E assim, quando Maria já estava ali combatendo aquelas meninas, aquelas moças, virgem, aparece um dos sumos sacerdotes, um dos superiores, para investigar Maria. Foi investigar Maria e Maria mostrou a ele aquele superior, aquela escola, aquele templo que chamava Casa de Deus. Maria respondeu: fico feliz em estar na casa de Deus. E se é a casa de Deus, deve essa casa de Deus ser trabalhada 24 horas com amor. Amor. E Maria passava todas as técnicas de amar, de perdoar, de trabalhar, todas as técnicas que Maria tinha, passava, mas era contra eles. E assim resolveu afastar Maria. Maria volta para casa. Maria volta para casa e, chegando em casa, encontrou. Veja que Deus trabalha junto à espiritualidade. Um trabalho muito bem feito. Encontra ali uma comunidade essênica. Os essênios eram uma comunidade super iluminados. Já estava preparado pelo plano espiritual, receberam Maria. Mas naquela comunidade apareceu um rapaz já muito idoso, chamado José. Restante do nome aqui, esse José, já um pouco idoso. Quando José aparece ali nos essênicos, também com aquela sabedoria, trabalhando de carpintaria, José passou a ser enxergado por multidões. E este José, ali, foi enxergado pelas sinagogas, pelos sumos sacerdotes. E esses sumos sacerdotes chamam José, armaram, pensavam que estava armando uma cilada contra Maria, mas pelo contrário, a espiritualidade sabia o que estava fazendo. Chamaram José: José, você vai casar com Maria, a Virgem Maria, que recebeu a incumbência de ter Jesus. Aí José ficou fazendo receber Maria. José vai conhecer esta moça, mais nova do que ele, muito mais bonita que eu, como falamos no início, não somente bonita o físico, muito mais bonito o coração. E assim, José conhece, e ao conhecer esta fraternidade essênica, era dirigido por um velho que era um anjo, Pai Munir. Este Pai Munir era aquele mentor alegre, feliz e trabalhador e amoroso, iluminadíssimo. Lá, Maria é visitada pelos sacerdotes, recebendo a ordem para casar com José. Maria ficou espantada.
não somente Maria, mas também os pais de Maria, Ana e Eli, se espantaram. E foram indagar para Maria. Maria disse: se for da vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. E assim é aceito. E logo marcaram o casamento. Foi marcado o casamento. Quando marcaram o casamento, os sacerdotes começaram a pensar: como é que pode uma virgem se casar e ter filhos e continuar virgem? Pensavam que Maria, só que se enganaram totalmente. Maria teria, por lei, passar 6 meses sem coabitar-se com José. E ali José lutou fortemente para se chegar a Maria, até que Maria, quando chegou o seu tempo da sua gravidez, Maria chama José e conta que naquela noite a própria espiritualidade trabalhou na atmosfera, um laboratório, trazendo do alto todo aquele material que a ciência conhece como uma mulher engravidada. Todo aquele material que nós conhecemos. Então ali foi feita a inseminação espiritual com muito amor. Maria amanhece aquela noite com o corpo completamente, aquele dia completamente diferente. Completamente diferente. E Maria começa a chamar a José para conversar. Contar a José que estava grávida. Mas José não acreditou na conversa de Maria, e Maria contou tudo que tinha recebido da espiritualidade. O Espírito Santo veio naquela noite e trabalhou a sua inseminação pelo laboratório espiritual. E assim Maria passa a sentir aquela gravidez avançando. E José enlouqueceu. Só que este pai bonito desta comunidade já tinha dado 1000 conselhos a José e 1000 conselhos a Maria com sua família, com seus pais. Já tinha mostrado tudo. Ali era um mentor espiritual, o pai Muni, que este pai Muni mostrou tudo. Mas José, com seu endurecimento, foi quando nós estivemos falando agora há poucos, que a humanidade traz endurecimentos de milênios. E quando chega a encontrar uma doutrina limpa, pura e cristalina, somente essa doutrina que até tivemos brincando, a doutrina espírita, para muitos é aquele amansabor bravo. E assim, esta Maria, vendo que José continuava endurecido, mas José, quando preparou-se para separar de Maria, a espiritualidade vai a ele e mostra numa linda noite, em sonho, tudo. E ali José agradece. Agradece e José amolece. Vai até Maria, pedindo 1000 perdão a Eli, Ana e Maria. E neste pedido de perdão,
José resolve, quando termina aquela reconciliação, vai visitar a sua prima Maria, vai visitar a sua prima Isabel, que tinha se casado com Zacarias. E aquela já estava grávida com a idade muito avançada. Estava grávida com aquela idade avançada. E veja quem era esta criança que nasceria logo quando Maria teria que ver o Cristo Jesus. Era João Batista. Só que Maria, quando visita, vai para Belém de Judá. Belém de Judá. Quando chega em Belém de Judá, aquela aldeia estava superlotada de inimigos. Inimigos querendo encontrar essa criança que aparecesse, esse Filho de Deus, esse Cristo. Só que ali Maria, com José, se encontravam em orações. E logo Maria viu o local certo. Olhando para distante, viu uma luz que indicava para onde eles iriam. Mas que luz era aquela? Todas as residências estavam lotadas, estavam em festa, esperando a vinda do Salvador. Só que tinha um local escolhido, super iluminado. E este local escolhido, super iluminado, era exatamente uma manjedoura. E naquela manjedoura, todo aquele material daquela manjedoura, todo aquele capim seco, foi formado pela própria espiritualidade, junto aos animais. Os animais ficaram ali como se tivessem anestesiados. Tiveram o privilégio, somente os animais, enquanto aqueles homens ricos se encontravam na festa, nas bebidas, na preparação para fazer a loucura com Jesus. Jesus nascia ali, entre palhas, naquela manjedoura. E ali Jesus nasce imediatamente. Quando ele nasce, lá vem 3 reis, Belchor, Gaspar e Belchor, Gaspar, Baltazar. Gaspar, Baltazar e Belchor. Aqueles 3 reis trazendo seus presentes. E aqueles reis tiveram o privilégio, a alegria de ali encontrar o Filho legítimo de Deus, Todo-Poderoso. Aqueles 3 reis começaram a mandar notícia no mundo inteiro, mas os essênicos já sabiam que estavam perseguindo Jesus, juntaram-se a Jesus. Quando juntaram-se a Jesus, a proteção espiritual superou a maldade daqueles sacerdotes,
A luminosidade foi muito forte. Assim, este Jesus, junto com esta família, porque ali já se tornou uma família, Maria, José e Jesus, pai, mãe e filhos, carregando sobre si não uma casa, mas um lar, porque uma casa é diferente de um lar. O que é um lar? O lar é reunião de virtudes, e ali estava uma reunião de virtudes, iluminadíssima, José, Maria e Jesus. E assim, os essênicos foram cuidar de Jesus. Jesus começa a crescer com a sua sabedoria. Quando Jesus estava, já aquele menino já grande, chegando aos 10, 11 anos, encontra a casa de Maria lotada de visitas. Enquanto estava aquela casa de visita lotada, Eli resolve, junto com Ana, a fazerem visita aos doentes, aos sofredores. Encontra duas mulheres, sofrendo demais. Aquelas duas mulheres sofredoras, elas passaram a se curar com a luminosidade e passaram a ser horas trabalhadoras. E além dessas mulheres que foram curadas, multidões foram curadas. E Maria passou a trabalhar. Só que Jesus chega aos 12 anos. Quando ele chega aos 12 anos, ele teve a vontade louca de visitar Jerusalém na festa da Páscoa. Porque ele sabia que lá na festa da Páscoa os desmandos eram terríveis. Ele foi aos 12 anos, corajoso. Maria com um medo enorme de fazer maldade com Jesus, mas Jesus virou-se para ela e disse: Mãe, deixe que agora o Pai é quem vai me dirigir. Mamãe, eu nunca irei me apartar da senhora. Eu lhe amarei para sempre, mamãe. Não tenha medo, porque agora eu estou de braços com meu Pai que está nos céus. A conversa foi longa de Jesus com Maria. E assim, lá, Jesus foi investigado por todos os doutores da lei. E nesta investigação tão grande, ele fez a mesma coisa que Maria tinha feito lá nas sinagogas. Mostrou, porque lá, o que é que estavam fazendo? Matando animais. A festa da Páscoa era sacrificar animais, derramar o sangue e vender a carne num preço dobrado, milhões de vezes, para angariarem dinheiro, tomar dinheiro, para enriquecerem mais. A ganância do ter muito grande. E assim Jesus mostrou a todos os príncipes, todos os doutores da lei, mostrou os erros que estavam cometendo ali. E o ódio foi maior ainda. O ódio aumentou. Mas Jesus, naquele momento, estava ao lado dos essênicos, e quando Jesus viu a coisa engrossar, Jesus se junta aos essênicos, e os essênicos procuraram um local seguro para colocar Jesus. Assim, Jesus vai continuando o seu trabalho com os essênicos, que lá nos essênicos tinha escolas iluminadíssimas, que quando Jesus chega, completou a luminosidade. O trabalho foi tão grande, foi tão forte, tão iluminado,
que esse trabalho iluminado chegou a deixar todos felizes, porque estava juntando o útil com o agradável. A sabedoria de Jesus com a sabedoria dos essênios, e a coisa aumentou. E assim Jesus continuou seu trabalho com os essênios. Quando Jesus chega ao seu tempo apostolar, aos 29 anos, ele começa a dar lições aos essênios. E quando lá Jesus se encontrava com os essênios, Maria, sabendo que Jesus estava em boas mãos, Maria foi trabalhar, veja onde, lá no local dos leprosos. Esse local dos leprosos então, me foge aqui, porque a história é grande. Mas fui lá trabalhar com os leprosos. Lá era exatamente aquele local chamado das Flores. Só que nesse trabalho que ela estava lá com os leprosos se curando, e Maria, sabendo que Jesus já tinha começado o seu apostolado, chega Jesus o seu tempo do seu sofrimento, da sua dor, aos 33 anos. Esses 33 anos, Jesus começa a sofrer fortemente. E Maria, que já tinha se afastado do vale, agora lembrei, Vale das Flores. Esse Vale das Flores, onde Maria foi se dedicar totalmente ao trabalho do amor, no Vale das Flores. O perfume lá ressonava mais alto, que curava multidões. E quando Maria chegou, não deixou sequer um leproso, um aceiano, triste. Ela trouxe alegria, porque a alegria também nos traz saúde. A pessoa carrancuda, a pessoa amarga, ela traz em si 1000 doenças. A alegria é uma terapia das maiores. E Maria fazia com que todos aqueles leprosos se alegrassem com a sua dor, com o seu sofrimento, e logo eram curados. Mas só que quando ali Maria soube notícia que Jesus estava sendo sacrificado. E naquele sacrifício de Jesus, tinha aqueles maldosos que estavam fazendo todo aquele sofrimento com Jesus, procurando fazer com Jesus o pior. Apareceu ali, entre aqueles que estavam crucificando Jesus, com toda a história que nós sabemos, apareceu um cego de nascença, que era um homem que tinha vontade enorme de fazer o mal. Ele tinha nascido cego e era revoltado, mas tinha uma vontade louca também de enxergar.
Porque o servo, principalmente de nascença, que não conhecia nada, precisava saber o que eram as coisas. E quando ele viu falar no sacrifício de Jesus, que ele também odiava Jesus, só em ouvir falar em Jesus, ele pede uma lança para procurar Jesus ali, derramando os seus últimas gotas de sangue, procurando o local melhor para ele meter a sua lança. Encontra o peito de Jesus. Quando ele joga a lança no peito de Jesus, o sangue jorra na sua cara e ele volta a enxergar. Quando aquele homem encontra a visão melhor do que todos que estavam ali enxergando, caiu a ficha. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Chamou Deus milhões de vezes. Meu Deus, o quanto eu errei na minha vida! Este homem é realmente o Filho de Deus, pois até o seu sangue. Agora eu me lembrei da conversa dos nossos irmãos evangélicos. Algum deles dizer que o sangue de Jesus tem poder. Eu digo, meu Deus, olha aí, até o sangue de Jesus teve poder nesta hora, porque o amor de Jesus, como nós não falamos devido ao tempo, mas ele curou multidões sem fazer milagre, porque ele era um milagre. O magnetismo de amor dele era tão forte, somente ao olhar para alguém doente, ele transmitia aquela força magnética de amor, de luz. E assim, o amor, no dia em que nós conseguirmos, em primeiro lugar, saber nos amar, para poder passar amor aos outros. E nós só damos o que temos. Se temos 10 laranjas e damos as 10 laranjas, nós ficamos sem nenhuma laranja. Mas há uma coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. É como a água na fonte de homem. Enquanto mais você dá amor, mais você tem amor. Mesmo que não seja amor do outro, mas aquele amor íntimo você consegue ter. E aquele amor vai lhe trazer saúde, paz, alegria, fé, raciocínio, trabalho do bem. Porque enquanto mais a gente se ama e ama o outro, a gente tem vontade de trabalhar, esquece de si mesmo. É o amai-vos que Jesus passa no Evangelho. Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. E Jesus foi exatamente o exemplo total. Maria foi o exemplo de uma mulher honrada, que infelizmente, quantas mulheres hoje que não sabe se amar. A gente vê nas propagandas, a gente vê lixos. Eu chamo de lixo. Aquelas mulheres bonitas expondo o seu corpo como se fosse mercadoria. O nosso corpo, nada mais, nada menos, é um altar divino que deve ser limpo todos os dias, zelado e respeitado. Pedimos a Deus, a Jesus, que essas mulheres por aí afora, coitadas, que estão soltas na prostituição, colocando seus corpos como mercadoria barata, um dia acorda e vai acordar. Vai chegar esse dia que a mulher, a família vai se despertar para a luz e a luz mostrará a cada um o erro. E são assim, meus irmãos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a esta Mãe Maria de Nazaré, a nos ter dado esta oportunidade de falar no nome dela. Este livro tem 488 páginas,
É tanta sabedoria, é tanto amor, que a cada vez que a gente lê, encontra coisa diferente. Eu hoje mesmo, eu tinha pegado aqui umas pescas, mas as pescas que eu peguei, eu encontrei coisas novas hoje, desde o dia amanhecer. Eu ajudando minha esposa lá nos afazeres domésticos, mas a minha mente trabalhando. O corpo trabalhando, mas a mente trabalhando mais do que o corpo. E quando eu pego a caneta, naquela hora que tu me ligou, que me acompanhava às 18 horas, eu estava terminando as últimas pinceladas. Assim, meus irmãos, a doutrina espírita, se nós nos colocarmos ao trabalho da casa espírita, não da casa, da causa espírita. A causa espírita é diferente da casa espírita. Porque a casa espírita, muitas vezes, pinta o joio e o trigo, mas a causa espírita só pinta o trigo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Nos dê a paz que tanto almejamos, que nossos lares possam sentir a presença do lar de Maria. Que este lar de Maria seja iluminado. Que esta casa, não somente esta casa espírita, mas tantas casas de orações espíritas, as casas evangélicas, as igrejas católicas, que a gente está vendo. Eu estou vendo o crescimento da igreja católica. Tem sacerdotes e está botando nós espíritas no bolso, com a sua sabedoria, com a sua psicologia. Então, vamos dar as mãos no amor, no respeito, na dignidade. Este Evangelho de Jesus, vivido 24 horas, dentro de nós, amando, perdoando, trabalhando e vivenciando este bem tão almejado em tantos corações. Muita paz.